Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar agora a nossa aula 7, nosso bloco número 1. Nessa aula 7, bloco número 1, eu vou mudar um pouco o foco do curso. Na verdade, eu vou intensificar mais um pouco. Não é questão de mudar o foco. O foco do nosso curso é o Tribunal do Amazonas, beleza? Só que a gente ia conversar sobre a teoria, conversar sobre as questões, conversar sobre as revisões, né? Conversar sobre essas informações relevantes. Beleza. Agora não, agora o que eu vou fazer? Eu não vou abordar tanto a teoria, eu vou responder as questões e te ensinar, conversar, né? Te ensinar não, dialogar, bater um bate-papo sobre o que você precisa saber para responder aquela questão, e aí eu já vou para a próxima questão, com o objetivo de responder todas as questões de 2019, de 2018 até 2014, tá? Então, vamos responder aqui as questões de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e as de 2019 se tiver, tá bom? E com base na resposta a essas questões, você vai saber qual é o assunto mais cobrado na sua prova e qual é o assunto menos cobrado e vai orientar, isso vai orientar você na hora que você for fazer uma revisão, tá beleza? Então, o que importa é isso, revisar, responder as questões, aprender o que você precisa aprender, somente aquilo que você precisa aprender para responder aquelas questões e revisar os conteúdos que mais caem, tá bom? Então vamos lá, é um estudo com alta carga de praticidade, né? É um dinamismo muito grande. Então vamos passar algumas informações iniciais sobre a estatística de cobrança em prova, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui o material na tela, ó. A administração pública, conforme vocês sabem, ela é tratada na Constituição Federal do artigo 37 até o artigo 43. No entanto, na prova só vai cair o artigo 37, 38, 39, 40 e 41. Não vai cair mais, não pode cair mais nenhum outro artigo desse tema aqui, tá bom? Então o tema administração pública na Constituição se resume para o concurso do Tribunal do Amazonas Banca Acesso 2019, prova dia 13 de outubro de 2019. Para esse concurso em específico só vai cair do artigo 37 até o artigo 41. Só vai cair não, né? Na verdade só pode cair, né? Não significa que vai cair, mas se for cair só poderá cair um desses artigos aí, tá bom? Beleza, então, nas conversas anteriores, nós estudamos o artigo 37, o artigo 38 por completo, beleza. O artigo 40 a gente pulou, o artigo 39 a gente pulou, e aí a gente foi direto para o artigo 41. A gente estudou o artigo 41 por completo também, beleza. Então, assim, nas questões que nós vamos responder agora, você vai ver que cai muito o artigo 41 e cai muito o artigo 37, muito mesmo. Os que mais caem é o artigo 37 e o artigo 41, tá beleza? Então, a gente vai responder a questão número 1, que está no nosso material. Só que eu tenho que informar vocês que o tema administração pública na Constituição Federal, é um tema que ele tem 11,26% de chance de cair na próxima prova do CESP, tá bom? Na próxima prova do CESP, que vai ser no dia 3 de outubro de 2019, Tribunal do Amazonas, né? O tema administração pública na Constituição Federal, artigo 37 até o artigo 41, tem 11,26% de chance de cair, tá beleza? Por quê? Por que tem 11,26% de chance de cair? Porque é o seguinte, direito administrativo tem 496 questões em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 496 questões de direito administrativo. E dessas 496, 56 são de direito, são de administração pública na Constituição Federal. Então, assim, o assunto, a administração pública na Constituição Federal, foi cobrado 56 vezes, ou em 56 questões de um universo de 496 questões. Então, fazendo o cálculo, fazendo o percentual, você constata que a chance de o tema cair novamente na prova da CESP, que cobre direito administrativo, é de 11,26%. Tá bom? Então, assim,
É um percentual aproximado, tá? Eu não digo que é certeza. Eu não digo que é uma certeza que esse percentual é um percentual certo, de certeza. Não. É um percentual aproximado. Você vai encontrar outros assuntos que tem 0,000% de chance de cair, tá bom? Então, você tem que dar atenção nos assuntos que mais tem chance de cair, tá bom? E esse assunto administração pública na Constituição é um assunto que realmente tem muita chance de cair. Beleza? Então, vamos responder a questão número 1 de 2018. Porque é o seguinte, a administração pública na Constituição não foi cobrado, é um assunto que não foi cobrado em 2019 ainda pela CESP, para nível médio, tá bom? A base aqui é de nível médio. Agora, algumas questões em 2018 que cobraram o assunto administração pública na Constituição, tá? E a gente vai responder todas essas questões, só para você ter uma ideia, ó, são 12 questões, ó. FUB, concurso da FUB 2018, concurso do IFF 2018, concurso do STJ 2018, concurso da ABIN 2018, concurso do TCE da Paraíba 2018. Olha aí, vários concursos em 2018 cobraram o assunto administração pública na Constituição. Então vamos lá para a questão número 1, tá? Questão número 1, FUB 2018 CESP. Ó, servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar. Beleza. No qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Bom, a gente aprendeu nas conversas anteriores, inclusive, que o servidor público estável ele pode perder o cargo, sim, em algumas situações, né? Aí o artigo 41, parágrafo 1º, prevê algumas situações em que o servidor pode perder o cargo, né? Prevê 3 situações, tá bom? Então, eu coloquei o artigo 41, parágrafo 1º, para você ver que basta você interpretar o artigo 41, parágrafo 1º, para você conseguir responder a questão. Então vamos lá, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza, tranquilo. O servidor público estável só perderá o cargo, aí vem as hipóteses. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado, beleza, é a sentença do juiz irrecorrível. Tranquilo, tranquilo. Tá. E também mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa. Isso aqui é o famoso processo administrativo disciplinar, né? O PAD. É muito famoso esse tipo de processo no meio do serviço público, né? O PAD, o servidor está sofrendo um PAD, ele pode ser demitido. Sim, pode ser demitido, desde que lhe seja assegurada ampla defesa e a pena aplicada a ele seja a pena de demissão, né? Ele comete alguma irregularidade, alguma coisa, e aí ele sofre um processo administrativo disciplinar, tá bom? Beleza. E a outra hipótese é um procedimento de avaliação periódica, né? Em que a comissão vai avaliar periodicamente o desempenho daquele servidor no cargo. Então perceba que mesmo quando o cara entra no cargo público, começa a trabalhar, quando o cara ingressa, toma posse no cargo público, começa a trabalhar, ele começa a ter uma coisa chamada contagem do tempo de serviço. Beleza. Então, depois que ele tiver 3 anos de tempo de serviço, ou ele vai ser exonerado ou ele vai se tornar estável. O que significa isso? Significa que durante esses 3 anos, uma comissão vai avaliar como que ele está se adaptando àquele cargo, tá bom? Então, se durante os 3 anos a comissão avaliar ele e falar, olha, não, ele está apto para continuar trabalhando no cargo, aí ele se torna estável. Só que depois que ele se tornar estável, ele tem que continuar tendo um desempenho bom, porque se ele não tiver um desempenho bom, depois que ele ficar estável, o que vai acontecer? Ele poderá ser dispensado do serviço. E é exatamente essa hipótese aqui, ó. Ele poderá ser dispensado do serviço mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Só que aí vem a característica final. Esse procedimento, ele deve seguir normas, regras estabelecidas em uma lei complementar. É uma lei complementar que vai dizer como é feita essa avaliação depois do estágio probatório que admite, aí, dependendo da nota, né, admite a dispensa do servidor de serviço público. Tá bom? E, por fim, essa avaliação tem que lhe assegurar a ampla defesa. Tá bom? Então, assim, de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º, o cargo público efetivo, depois que o servidor fica estável nesse cargo, ele pode perder o cargo. Processo judicial, né, com trânsito em julgado, né, decisão judicial irrecorrível, processo administrativo com ampla defesa, e procedimento de avaliação periódica regulado em lei complementar com ampla defesa. Tá bom?
Beleza, nessas 3 hipóteses. É claro, doutores, existem outras hipóteses que não estão previstas no artigo 41, parágrafo 1º. Por exemplo, vou citar 2 outras hipóteses. O servidor, ele pode simplesmente, ele é estável, ele pode simplesmente pedir para sair. Beleza, ele vai lá e pede para sair, acabou, tchau, tchau, já era, perdeu a sua estabilidade. Ele perdeu aquele cargo. Ele pediu para sair, tá bom? Beleza. A outra hipótese seria uma hipótese prevista no artigo 169 da Constituição Federal, no sentido de que se a administração pública não consegue não consegue se comportar dentro dos limites orçamentários de gastos do serviço público, né? Vamos supor, tem uma lei que fala, a administração pública, você só pode gastar 500 milhões de reais. Aí o que a administração pública faz? Gasta 700 milhões. Aí no outro mês, 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 900 milhões. Então, ela não consegue gastar aquilo que a lei estabelece como limite. Ela gasta mais. Então, ela está contrariando os princípios orçamentários e a lei que fixou aquele limite. Beleza? Então, assim, ela pode dispensar o servidor estável para poder alcançar esses limites aí orçamentários definidos em lei. Inclusive, é uma lei complementar que define, tá? Beleza. Pode. Ela pode, só que primeiro ela tem que dispensar o cargo em comissão, depois ela vai poder dispensar o cara que fez concurso, mas não é estável ainda, né? Ainda está nos 3 anos, e depois ela poderá dispensar, por fim, o servidor que fez concurso e que já é estável, tá bom? Então perceba que tem uma linha aí, né? Uma ordem a ser seguida. Beleza. Então assim, quais são as hipóteses em que o servidor poderá ser dispensado do cargo mesmo sendo estável no serviço público? Quais são? As 3 hipóteses do artigo 41 da Constituição, parágrafo 1º, a hipótese do artigo 169 da Constituição, né, gastos públicos exagerados, e a hipótese de o próprio servidor pedir para sair. Se o próprio servidor pede para sair, pronto, ele tem direito a sair, acabou. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quer ver uma situação que eu posso mencionar como exemplo? O juiz Sérgio Moro, amplamente conhecido no Brasil, ele ocupava um cargo público e ele pediu para sair do cargo público. Ele era juiz federal, pediu exoneração do cargo de juiz federal, saiu do cargo de juiz federal porque ele quis. Ele pode fazer isso, sem problema nenhum. Tá? E aí ele passou a ocupar um outro cargo, que é o cargo de ministro de Estado da Segurança. O ministro da Segurança. Ministro da Justiça, tá bom? Beleza. Enfim, no caso do ministro aí, do Sérgio Moro, se tratava ali de um cargo vitalício, né? Não era um cargo efetivo, era um cargo vitalício. O cargo de juiz é um cargo vitalício. E esse cargo vitalício, ele tem a vitaliciedade, tá bom? A vitaliciedade, mesmo se a pessoa for vitalício e ele pedir para sair, ele vai perder a vitaliciedade, tá bom? É a mesma coisa na estabilidade. Na estabilidade, se o cara for estável e ele pedir para sair, ele vai perder a estabilidade. Tranquilo. Então, assim, só para finalizar, a estabilidade é diferente de vitaliciedade, tá bom? A estabilidade é só para cargo efetivo. Vitaliciedade é só para cargo vitalício, ok? E a estabilidade é adquirida 3 anos depois do início do efetivo exercício no cargo efetivo, tá? A vitaliciedade ela é adquirida 2 anos depois do início de efetivo exercício no cargo vitalício. Ou a vitaliciedade pode ser adquirida também quando a pessoa entra no tribunal, por exemplo, para ser por meio do 5º constitucional ou por meio do 3º constitucional, e aí ele adquire a estabilidade imediatamente. Beleza? Aí, qual é a terceira diferença entre estabilidade e vitaliciedade? A terceira diferença é o seguinte: a estabilidade ela pode ser perdida em 5 hipóteses, né? Processo judicial, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho, excesso de gastos públicos e exoneração a pedido. Beleza. A vitaliciedade não, doutores. A vitaliciedade ela poderá ser perdida somente em 2 casos, né? Primeiro, ou por processo judicial, com o trânsito em julgado da decisão do juiz, ou por exoneração a pedido. Então, não tem como o cargo vitalício ser perdido depois da vitaliciedade por meio de processo administrativo ou por meio de avaliação periódica de desempenho. Beleza? Então, assim, eu falei bastante informações, mas são informações relevantes para a sua prova, tá?
Enfim, para você responder a questão número 1 de 2018, você precisa compreender o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, e aí você responde a questão com muita facilidade. Beleza? Ok, então assim, espero que você tenha entendido esses pronunciamentos aqui. E aqui, para finalizar a questão 1, eu devo mencionar o seguinte: não leia a historinha. Nunca leia a historinha da CESP. Pelo amor de Deus, nunca leia a historinha da CESP. Tá bom? O que você tem que fazer? Você lê o item. Se você conseguir responder o item sem ler a historinha, bola pra frente, cabeça erguida e próxima questão. Beleza? Agora, se você não conseguir responder o item sem ler a historinha, aí sim você lê a historinha. Tá bom? Tranquilo? Por quê? Porque muitas vezes a historinha, essa aqui é a historinha, ó. A historinha não serve para nada. A historinha é só para encher linguiça e para fazer você perder o seu tempo. Tá? O tempo que você gasta lendo a historinha, você poderia gastar respondendo outras 2 questões para frente. Então, a regra é, não leia a historinha, pelo amor de Deus, tá bom? Vá direto ao item que você tem que julgar se está certo ou se está errado. Tá? Então aqui, ó, perceba que se você compreendeu o artigo 1º, o artigo 41, parágrafo 1º, você vai direto para o item, não precisa de ler a historinha. Tá? Esse aqui é o item, o que eu estou selecionando aqui é o item. Essa coisa aqui de cima é a historinha. Não vá para a historinha, vá para o item. Então, olha, servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar. Beleza, tá certo, é o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2. No qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Beleza. Lá na Constituição não está escrito, no artigo 41, parágrafo 1º, não está escrito contraditório, só está escrito ampla defesa. Só que o contraditório, ele sempre anda junto com a ampla defesa. Embora o contraditório não esteja previsto no artigo 41, ele está previsto sim no artigo 5º da Constituição. Tá? Então, assim, está correto o item. Está corretíssimo o item. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 2, 2018, CESP, FUB também. É também da FUB, olha lá. A questão número 2. A questão número 2 já exige um pouco mais do candidato. Ó a questão número 2. Presta atenção. Olha o que ela pergunta. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de aposentadoria serão reduzidos em 5 anos no caso de professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda que parcialmente, a função de magistério. Beleza? Olha o que a questão está falando. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de aposentadoria serão reduzidos em 5 anos no caso de professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda que parcialmente, a função de magistério. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ler o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, para você saber, para você ter em mente que basta você aprender o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, juntamente com o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição, que aí você consegue responder essa questão assim com a maior facilidade do mundo, tá bom? Então tá bom. O que a questão está perguntando? Está perguntando se o professor tem redução no tempo de contribuição e na idade, mesmo se ele exercer de forma parcial o magistério, né? Atividade de professor. Então vamos lá. Vamos para o parágrafo 5º do artigo 40. Parágrafo 5º do artigo 40. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, da linha A, que a gente vai ler daqui a pouco. Beleza. Que é a aposentadoria voluntária com proventos integrais, tá? Aposentadoria voluntária integral. Aí, beleza. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino médio. Olha aí, doutores, preste muita atenção, pelo amor de Deus. A questão está dizendo que a aposentadoria voluntária integral, ela será de direito do professor, mas o professor não precisa cumprir os requisitos normais, ele vai cumprir os requisitos diferenciados.
Ou seja, ele vai se aposentar de forma mais fácil, tá bom? Então, assim, e qual é essa forma mais fácil? É uma redução de 5 anos na idade e 5 anos no tempo de contribuição. Simples assim. Essa é a redução. Só que o professor tem que comprovar que ele trabalhou exclusivamente nas funções de magistério do ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio. Olha aqui, ó. Olha o que o parágrafo está falando, doutores. Olha aqui, ó. Professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério. A questão falou assim, ó. Professor que comprove atividade de magistério, ainda que parcialmente. Olha aí. Ainda que parcialmente. Então, o artigo, a Constituição fala que é exclusivamente como professor. E a questão está falando, ainda que parcialmente como professor. Então, a questão está em desacordo com o artigo 41, ou com o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então, assim, voltando para a questão, você conclui que a questão está errada. O gabarito da questão é o gabarito errado. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá no gabarito para conferir agora. Vamos conferir agora. Tá? Ó, questão de 2018, questão número 2. O gabarito está errado. A questão número 1 que a gente respondeu está certo, né? Beleza? A questão 2 está errada. Por que a questão 2 está errada? Porque ela falou, ainda que em tempo parcial, ainda que comprove parcialmente. Só que a Constituição fala que tem que comprovar exclusivamente a atividade como professor, tá bom? Beleza. Então, assim, a questão 2 está errada por esse motivo. Agora, para finalizar as informações sobre a questão 2, eu devo trazer a vocês quais são as aposentadorias do servidor público, tá bom? Lembrando que a questão 2 está cobrando informações sobre a aposentadoria do servidor público. Vamos aprender quais são as aposentadorias do servidor público. Assim, as principais aposentadorias do servidor público. Nós temos aí 5 tipos de aposentadorias que estão no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal. 5 tipos de aposentadorias, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender cada uma delas. Primeiro, nós temos a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela concedida ao servidor aos 70 anos ou aos 75 anos. Quando o servidor público chega nos seus 70 anos ou nos seus 75 anos, ele vai ser obrigatoriamente aposentado. É obrigado a se aposentar. Tá bom? Por isso que é a aposentadoria compulsória. Compulsório vem de obrigatório, tá bom? E assim, mas e se ele não tiver, tipo assim, vamos supor, ele entrou com 60 anos, com 59 anos no serviço público, aí ele passou 11 anos no serviço público, atingiu 70 anos de idade, e aí ele vai se aposentar? Sim, ele vai se aposentar pela aposentadoria compulsória. Só que os proventos de aposentadoria dele, a retribuição financeira dele, doutores, é uma retribuição proporcional ao tempo de serviço. Tá ok? Então, tipo assim, se ele estava ali trabalhando há 11 anos, né, recebendo uma remuneração de 10 mil reais, beleza. Quando ele se aposentar, ele não vai receber 10 mil reais, ele vai receber bem menos, porque o tempo de serviço dele era só 11 anos, sendo que o normal ele teria que ter 35 anos, tá bom? Então vai fazer um cálculo proporcional e aí ele vai acabar indo para a aposentadoria compulsória e os proventos de aposentadoria será bem menor do que a remuneração que ele recebia antes de aposentar, tá bom? Beleza. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, proventos proporcionais, tá bom? Quando eu falo proventos proporcionais, eu estou querendo dizer que o provento da aposentadoria, a retribuição pela aposentadoria, a retribuição monetária, será bem inferior à remuneração que a pessoa recebia na atividade, né, quando ele não está aposentado. E esses proventos serão proporcionais, calculados com base no tempo de serviço que ele tem. No tempo de serviço que ele tem já,
e na valor da remuneração que ele recebia antes de aposentar. Tá beleza? Ok? Então, essa é a primeira aposentadoria. Aí temos mais 4 aposentadorias. A aposentadoria por invalidez proporcional, que é essa daqui. A aposentadoria por invalidez integral. A aposentadoria voluntária integral e a aposentadoria voluntária proporcional. Tá bom? Então, assim, temos 5, né? Não esqueça, pelo amor de Deus, isso cai na sua prova. Isso costuma ser bastante cobrado na sua prova. Tá, ó. Aposentadoria compulsória, 70 anos ou 75, é obrigatória a concessão, tá bom? Obrigatória. Chegou 70 anos, vai ter que ir para aposentadoria compulsória. Chegou 75, aposentadoria compulsória, tá bom? Beleza. A aposentadoria por invalidez proporcional, que a gente vai aprender. A aposentadoria por invalidez integral. A aposentadoria voluntária proporcional e a aposentadoria voluntária integral, né? A proporcional e a integral. Beleza. Então, o que seria a aposentadoria por invalidez proporcional? A aposentadoria por invalidez proporcional, doutores, é aquela aposentadoria que se dá por força de uma invalidez que o servidor teve, né? Sei lá, o servidor, ele pegou uma doença, qualquer doença, e ficou inválido para todas as suas atividades. Ficou inválido para todas as suas atividades. Não pode exercer mais nenhum tipo de trabalho, né? Ele é servidor público, não pode exercer mais nenhum tipo de trabalho. Beleza, aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ser aposentado, e a remuneração, os proventos de aposentadoria serão calculados com base no tempo de serviço que ele teve. Então, por isso que vai ser proventos proporcionais ao tempo de serviço, tá bom? Então, vai ser um pouco menos, aí, bem menos, na verdade, do que a remuneração que ele recebia antes de se aposentar. Tá ok? Beleza. Então, a aposentadoria por invalidez proporcional é para qualquer tipo de invalidez permanente. Qualquer tipo. Assim, o cara ficou inválido independentemente do motivo, ele ficou inválido independentemente do motivo, pronto. Aposentadoria por invalidez. Com proventos proporcionais. Tá. Só que existe a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, que eu chamei aqui na nossa abordagem, aqui no nosso material, de aposentadoria por invalidez integral. Belezinha? Tranquilo? Ok. Só que a aposentadoria por invalidez integral, ela terá proventos integrais, ou seja, o valor que o cara recebia antes de se aposentar será aproximadamente, será praticamente o mesmo que ele vai receber quando ele se aposentar. Então, antes de ele se aposentar, ele recebia aí 10 mil reais, beleza. Quando ele se aposentar, doutores, ele vai receber quase 10 mil reais, quase. Tá? Muito próximo. Por isso que fala que é proventos integrais, tá bom? Beleza. Para concluir, essa aposentadoria por invalidez integral, ela só pode ser concedida se a invalidez for permanente, mas se a invalidez for causada em razão de um acidente em serviço ou em razão de uma moléstia profissional, uma doença do trabalho, ou em razão de uma doença grave, contagiosa ou incurável. Tipo assim, não precisa você saber o que é uma doença grave, etc, etc. Basta você saber que quem vai estabelecer o que é grave e o que não é, o que é acidente em serviço e o que não é, o que é moléstia profissional e o que não é a lei, beleza? Você só precisa saber que se a invalidez for permanente e for em razão de um acidente em serviço, em razão de uma moléstia profissional ou em razão de uma doença grave, contagiosa ou incurável, assim definidas em lei, é a lei que vai definir o que é acidente em serviço, o que é moléstia profissional, o que é doença grave, etc. Tá bom? E se a lei definir o que é isso e a invalidez dessa pessoa, desse servidor, for em razão de uma dessas causas definidas em lei, que são causas gravíssimas, né? Aí o que vai acontecer? Os proventos desse servidor serão proventos integrais. Ele ficará aposentado por invalidez,
Só que os proventos não serão proporcionais ao tempo de serviço. Não, os proventos serão integrais. Ou seja, será quase o mesmo valor, muito próximo aí do que ele recebia quando ele estava na ativa. Tá bom? Beleza, essa é a aposentadoria por invalidez integral. Lembre-se dessas três causas aqui da invalidez, tá bom? É isso que diferencia a invalidez, a aposentadoria por invalidez integral da aposentadoria por invalidez proporcional. A proporcional é para qualquer tipo qualquer tipo de causa, né? Então, assim, o cara ficou inválido permanente e independentemente do motivo. Independente do motivo, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez proporcional. Agora, se for um desses três motivos, né, a invalidez dele for causada em razão de um desses três motivos, qualquer um desses aqui, acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, aí não, doutores, aí os proventos, ele continua recebendo a aposentadoria, mas os proventos não são proporcionais, são integrais. Belezinha? Tranquilo? Ok, para finalizar, vou falar agora da aposentadoria voluntária integral. Aposentadoria voluntária integral. Que é um pouquinho diferente da aposentadoria voluntária proporcional. O que seria a aposentadoria voluntária? Aposentadoria voluntária significa que a pessoa cumpre alguns requisitos e ela mesma pede para se aposentar. Tá bom? Ela não é obrigada. Se ela quiser, ela vai lá se aposentar. Se ela não quiser, ela continua trabalhando normal. Tá bom? Diferente da aposentadoria compulsória, né? Por isso que a compulsória é aqui voluntária, né? A compulsória, independentemente de o servidor quiser ou não, ele vai, de o servidor querer ou não, ele vai ter que ser aposentado. Na aposentadoria voluntária, o servidor tem que querer se aposentar. Tá bom? Beleza. Então, a aposentadoria voluntária integral, primeiro, os proventos da aposentadoria serão integrais, né? Enquanto que na aposentadoria voluntária proporcional, que eu vou dizer daqui a pouco, os proventos são proporcionais. Beleza. Então assim, na aposentadoria voluntária integral, existem dois requisitos que são os requisitos que são imprescindíveis, assim, tá? Então, quais são? 10 anos no serviço público. O cara tem que ter 10 anos no serviço público. E o segundo requisito, o cara tem que ter 5 anos de serviço público no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria. Tá bom? Então, assim, 10 anos em qualquer cargo público, em qualquer serviço público, beleza? 10 anos. E 5 anos no cargo efetivo, que o servidor estiver ocupando quando a aposentadoria for pedida. Tá bom? Então, se o cara vai pedir essa aposentadoria voluntária integral e ele está exercendo o cargo de técnico do INSS, ele tem que ter pelo menos 5 anos de técnico do INSS para ele conseguir a aposentadoria voluntária integral. Tá bom? Ok. Esses são os dois requisitos imprescindíveis para você ter direito à aposentadoria voluntária integral. Existem outros dois requisitos, tá bom? Então, assim, o servidor público homem concursado, né, ele vai ter direito a se aposentar quando ele cumprir esses dois requisitos, 10 anos de serviço público em qualquer cargo e 5 anos no cargo que ele vai se aposentar, né? E além disso, ele tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se ele for um servidor homem, tá bom? Homem, do sexo masculino. Agora, se ele for um servidor mulher, aliás, se tratar de uma servidora, né, uma mulher, aí não é 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Não. Aí vai ter uma redução de 5, né? Aí vai ser 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Simples assim. Beleza? Ok. Agora, e se for um servidor homem professor? Aí ele vai ter direito ele vai ter um direito de redução de 5 anos também, tá bom? Então assim, se for um professor,
vai ser 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Beleza? Agora, se for um servidor, se for uma servidora, né, mulher, e também for professora, ela terá mais uma redução ainda de 5 anos. Né? Então, ela tem uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição por ser mulher, e ela tem mais uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição por ser professora. Ela tem 2 reduções. Então, por isso que a professora mulher, a mulher professora, ela tem direito a se aposentar pela aposentadoria voluntária integral com 50 anos de idade e com 25 anos de contribuição. É claro que todas essas regras de aposentadoria que eu estou falando é específica para os servidores públicos, tá bom? Eu já estou extrapolando o meu tempo, mas eu espero que você esteja anotando essas informações que são relevantes para a prova, tá bom? Ok. E temos a última aposentadoria, prevista no artigo 41, parágrafo 1º, que fala, que estabelece a aposentadoria voluntária proporcional. A aposentadoria voluntária proporcional ela é parecida com a voluntária integral. A diferença é que na voluntária proporcional, os proventos de aposentadoria são proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tá bom? Ao tempo de serviço. Beleza. E na aposentadoria voluntária proporcional, não precisa comprovar tempo de contribuição, tá bom? Basta você provar os 10 anos de serviço público em qualquer cargo, depois os 5 anos de serviço público no cargo em que se dará a aposentadoria, ou seja, no cargo que a pessoa estiver ocupando quando ele pedir a aposentadoria. E aí ele tem que provar que tem 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Simples assim. Não precisa comprovar aqueles 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher. Tá bom? Beleza? E aí, só para finalizar aqui, você tem que saber o seguinte. Na aposentadoria voluntária proporcional, não existe esse negócio de redução para professor não, tá bom? Não existe isso. Por que que não existe? Porque o artigo 5º, o artigo 41, parágrafo 5º, ele reduz somente na linha A, tá bom? Tipo assim, ó, entenda. A aposentadoria voluntária integral está prevista no artigo 41, parágrafo 3º, a linha A, e o professor tem direito à redução e a professora tem direito à redução. Agora, a aposentadoria voluntária proporcional, ela não está na linha A, ela está na linha B. E o parágrafo 5º não garante a redução na linha B, só garante a redução na linha A. Beleza? Ok? Ou seja, em outras palavras, o professor tem redução na idade, o professor e a professora têm redução na idade e no tempo de contribuição apenas na aposentadoria voluntária integral. Na aposentadoria voluntária proporcional, o professor e a professora não têm direito à redução não, doutores, tá bom? Cuidado que a banca pode cobrar essa pegadinha. Beleza? Tranquilo? Então grave pelo amor de Deus as aposentadorias do servidor público. A aposentadoria compulsória, a aposentadoria por invalidez proporcional, são 5, tá? A aposentadoria por invalidez integral, a aposentadoria voluntária integral e a aposentadoria voluntária proporcional. Tá beleza? Tranquilo? Ok. Então aqui eu vou ler tudo isso que eu ensinei, eu vou ler agora no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, para você, assim, ver como está escrito na Constituição Federal, tá bom? Então vamos lá. Artigo 41, parágrafo 1º, ó, preste atenção. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma
dos parágrafos 3º e 17. Beleza, isso aí para você saber qual é o valor, né? Esses parágrafos 3º e 17 é para você saber qual é o valor aí, né? Dos proventos, o valor exato dos proventos. Tá bom, mas aí esse parágrafo vem dizendo quais são as aposentadorias que o servidor tem direito. Ó, aposentadoria por invalidez permanente, ok, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, ó, perceba que esse inciso 1, ele garante a aposentadoria por invalidez integral e aposentadoria por invalidez proporcional, né? A proporcional é esse início aqui, ó, tá bom? Ó, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, independentemente do motivo da invalidez. O motivo da invalidez permanente, independentemente, tá? Conforme a gente viu. Agora, aí o próprio inciso estabeleceu as exceções. E as exceções é exatamente os motivos específicos da invalidez permanente que garante uma aposentadoria por invalidez integral, tá bom? Que são acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, né? Esses motivos aí estarão estabelecidos em lei. Porque está escrito aqui, ó, na forma da lei. Tá, eu posso citar um exemplo. O cara é servidor público, de repente, ele tem 2 anos de serviço público, de repente ele foi diagnosticado com câncer. Câncer é uma doença grave porque a Lei 8213 de 1991 estabelece que o câncer é uma doença grave, se eu não me engano, no artigo 151 dessa lei, né? Então, assim, se o cara ficar com câncer, ele vai se aposentar nesse finalzinho aqui, ó, tá bom? Ó, doença grave. E aí o que vai acontecer? O provento dele vai ser integral, os proventos de aposentadoria serão integrais, tá? Então, ele não vai receber a aposentadoria por invalidez proporcional, não, ele vai receber a aposentadoria por invalidez integral. Tá, agora vamos falar do inciso 2. Ó, aposentadoria compulsória ou aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais, conforme a gente disse, ao tempo de contribuição, aos 70 anos ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar, né? Então, quem vai dizer quem tem direito à aposentadoria aos 75 anos ou aos 70 anos, é uma lei complementar. Tá bom? Beleza? Ok, mas saiba que aos 70 anos o servidor pode pegar uma compulsória e aos 75 anos ele também pode pegar uma compulsória, tá bom? Beleza. Agora vamos para o inciso 3, que fala da aposentadoria voluntária proporcional e integral, tá? A integral é a linha A proporcional é a linha B. Lembrando que na linha A, que prevê a aposentadoria voluntária integral, apenas nesse caso que o professor tem direito à redução. Na linha B ele não tem direito não, tá? Então vamos lá. Será aposentado voluntariamente, aposentadoria voluntária, tá? Desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Até aqui tudo bem, né? Aqueles 10 anos e aqueles 5 anos que eu mencionei. Observadas as seguintes condições. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se mulher, beleza, essa aí é a regra geral. Tranquilo? Aí o parágrafo 5º, agora que é a hora de a gente ler o parágrafo 5º, ó. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3, linha A, que a gente estava lendo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Então, perceba que esse exclusivamente aqui fez a questão estar errada, tá bom? Ok. Bom, até aqui tudo bem. Agora vamos ver a aposentadoria voluntária proporcional, como que está na Constituição. Olha aqui, ó. Aposentadoria voluntária proporcional. O servidor será aposentado voluntariamente desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes disposições. A linha B.
65 anos de idade é ser homem e 60 anos de idade é ser mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Perceba que só exige aqui 60 anos de idade ser homem e 65 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher, né? Não exige tempo de contribuição, tá? Então perceba que essa aposentadoria só exige a idade. Por isso que muita gente fala, vou me aposentar por idade. Só que na verdade é a aposentadoria voluntária proporcional. Porque a única aposentadoria por idade mesmo é a aposentadoria compulsória aos 70 ou aos 75 anos de idade. Tá bom? Então lembre-se, nós temos que enfatizar que o servidor público tem 5 tipos de aposentadoria, as principais, né? Compulsória, por invalidez integral, por invalidez proporcional, voluntária proporcional e voluntária integral. O professor ele tem direito à redução apenas na aposentadoria voluntária integral. Tá beleza? Grave esses requisitos aqui, ó. Principalmente esses requisitos aqui da aposentadoria voluntária integral, tá? 60-35 homem, 55-30 mulher, 55-30 professor, 50-25 professora. Tá? Ok? Beleza. E esses outros 2 requisitos aqui, ó. 10 anos no serviço público em qualquer cargo e 5 anos no serviço público que ficará 5 anos de serviço público no cargo em que se dará a aposentadoria. Beleza? E a aposentadoria voluntária proporcional já é diferente. Ela não é 60 anos homem, ela é 65 anos homem. Aumenta um pouco. E mulher não é 55, que nem está aqui. Mulher é 60, aumenta um pouco. Beleza? Extrapolei o tempo, já extrapolei até demais. Enfim, mas fiz isso por uma boa causa, né? Qual seja a de trazer informações para vocês que vão cair na prova, que tem uma alta chance de cair na prova. Essas informações que eu passei, elas são repetidas em outras inúmeras questões que a gente vai responder ao longo das aulas aqui, tá bom? Beleza? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre as questões da CESP de Direito Administrativo. Até logo, então.